Bom, eu fiz aqui uma agendazinha provocativa, simplesmente para a gente, né, se vocês tiverem mais assuntos, né, por favor, vamos colocar. Né? Porque quando o Martinho conversou comigo, né, o tema, né, da nossa discussão, né, era um tema de preocupação dele, minha, de várias outras pessoas. Né? Então, ele, né, me convidou para fazer aí esse bate-bola. Então, eu queria só fazer aqui apresentar a agendazinha. Apareceu aí? Apareceu sim. Apareceu. Ok. Bom, então, o que eu estou aqui propondo, só um instantinho aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Está dando para ler, né? Bom, eu imagino que a gente podia... Enfim, a primeira coisa que me pareceu foi o seguinte: eu acho que ele precisa ter um certo norte, né? Porque esses assuntos, né, são de uma amplitude muito grande. Né? Então, eu gosto especialmente de começar lembrando que, na verdade, não é, já que a gente está na academia e, né, a CAPES é que nos avalia e, com a avaliação, ela conduz, não é? Então, eu estou trazendo aqui novamente, né, rapidinho, as questões aqui, né, das 3 portarias da CAPES, né, desde 2009 até 2017, não é, com o doutorado, 19, né, se não me engano. Então, não mudou nada esses objetivos, praticamente. Né? Então, uma coisa diz: capacitar profissionais qualificados para a prática profissional avançada, para atender demandas sociais, organizacionais e profissionais. Outra, atender demandas específicas e de arranjos produtivos. Melhorar a eficácia e eficiência das organizações públicas e privadas, por meio da solução de problemas e da inovação. Agregar a competitividade e aumentar a produtividade em empresas, organizações públicas e privadas. Tá certo? Bom, diante disso, eu acho que, né, que desafios a gente tem. Né? Um deles, né, da minha experiência e dos colegas, tem a ver com encontrar projetos de alunos e docentes que sejam factíveis de execução com resultados concretos. Não é? Eu acho que esse é um desafio, não é? Porque se a gente também, não atrai esse tipo de aluno, né, que, na realidade, a gente se torna parceiro, né, já que a gente não necessariamente consegue ir sozinho, né, para a comunidade. O outro são programas profissionais, né, valorizarem os produtos de inequívoca contribuição para a comunidade, que eu acho que ainda fica muita dúvida no meio do caminho, se o trabalho é acadêmico, se ele é, na verdade, de consultoria, às vezes essa discussão não necessariamente coincide lá com a expectativa dos objetivos ali da CAPES. Não é? Outra é a adoção de metodologias que levem a produtos tecnológicos que não estejam restritos à dissertação e à tese, cujos objetivos são muito diferentes. Né? Então, eu acho que, no caso dos profissionais, eu, né, eu já orientei 2 trabalhos em que eles foram adotados metodologias empresariais que couberam nessa metodologia da solução de problemas e o resultado foi muito positivo. Mas não necessariamente isso acaba sendo visto como alguma coisa que seja acadêmica e tal. Enfim, na verdade, eu também sou um aprendiz, não tenho... já orientei, examinei vários trabalhos, tá certo? Então, era isso que eu queria, não é? Aqui colocar para vocês, né? E a gente começar a discutir. Ok?
Quem gostaria de começar? Eu posso comentar, né? Vou me apresentar. Eu coordeno o mestrado profissional aqui da FEA, de empreendedorismo, e sempre eu acho que é uma questão de qual que é o limite, né? Assim, como que a gente diferencia mesmo o do nosso mestrado acadêmico para o profissional, né? O que eu acho que fez muito sentido no nosso caso especificamente do mestrado em empreendedorismo é o ponto de partida, né? Não tanto o produto final, né? O produto final ele é fruto de uma inquietação que nasce de uma problemática profissional, e a partir daí este aluno ele vai tendo um repertório, né, dentro do programa que ajuda ele a conceber uma solução, mas que depois ela é transcrita num documento, né? Então, para mim, assim, eu não vejo tanto problema ser uma dissertação, mas ser fruto de uma inquietude que faz parte da sua trajetória. Então, desde o nosso início, no nosso processo seletivo, sempre a gente está questionando, é como se fosse pitch, né, do aluno, que tem que, de alguma maneira, né, fazer essa ponte, né? O que é aquela problemática que ele quer dar, né, uma solução, tem a ver com a sua realidade profissional. Então, na verdade, eu acho que eu queria só problematizar essa questão do ponto de partida, né? E não só focalizar na questão de como se materializa no produto final, que sem dúvida também é um ponto, porque muito assim, da valorização dos alunos no mestrado profissional e depois, se a gente for discutir aqui também doutorado profissional, é o quanto que ele consegue articular este conhecimento para dar um embasamento para que ele venha propor uma solução, porque senão, às vezes, o risco da gente cair em só relatórios de consultoria, né, que a gente não vê aí todo um repertório que dê embasamento, eu acho que pode ser grande, né? Então, acho que era mais para a gente colocar isso na mesa, né? De como que a gente pode, o que vai demonstrar, assim, o bom produto final, né? No nosso caso, a gente ainda está no mestrado profissional, professor Reinaldo, acreditando que é um documento, né, que sintetiza esse percurso e essa busca, né, de conhecimento propositivo e, portanto, com recomendações, o que diferenciaria no caso de uma dissertação acadêmica, né? Ok. Quem mais? Bom, eu posso comentar. Eu sou o coordenador do mestrado profissional em administração da Unesp de Jaboticabal, né? Então, a nossa missão é trabalhar com empresas, né, do agronegócio. Essa é a nossa missão inicial, mas ao longo do nosso trajeto, nós somos um curso relativamente novo, né? Então, nós começamos ali em 2015, e aí tem dentro da Unesp de Jaboticabal uma instituição chamada Inova Jab. Então, o empreendedorismo também acabou entrando, permeando aí esses elementos, né? E aí nós temos, assim, qual é o ponto de problema para nós, né? Relacionado às empresas. É um trabalho árduo conectar o aluno, mesmo que o aluno tenha esse desejo de fazer uma pesquisa conectada com a empresa ter esse envolvimento. Então, teve um orientando que foi, assim, com muito trabalho, conseguiu fazer esse engajamento, né? E, então, mas muitos acabam não acontecendo isso, né? Então, eles têm uma ideia e acabam, a empresa bloqueia a informação, não se envolve. E a outra questão é o produto final, né? Que a gente montou um grupo de trabalho de produto técnico e tecnológico, né? Que a gente está avaliando, que a CAPES, né? A gente está abrindo o doutorado, está pleiteando para abrir o doutorado, né? Passou pela instância interna e agora a gente está lendo a PCN da CAPES para a abertura do doutorado, que a gente está submetendo. Então, a ideia do produto técnico e tecnológico acaba sendo uma avaliação bastante pertinente agora da CAPES, né? Então, eles pediram 2 produtos técnicos ou tecnológicos e um produto acadêmico, e com mais para cada professor, e pode mandar mais 2 produtos, pode ser técnico-tecnológico ou acadêmico.
Então, desse grupo de trabalho, nós estamos avaliando, né, como que esse produto final, a dissertação, ela vai ser moldada não como um aspecto que nós estamos acostumados, o acadêmico, né, mas com um aspecto que saia um produto técnico e tecnológico, que tem ali uma questão da empresa, como isso impactou na empresa, né, e um relatório dessa natureza, que acaba saindo aí como um artigo dessa natureza, técnico e tecnológico, mas estamos caminhando, né, então você tem uma dificuldade grande da empresa encampar essa iniciativa, né, dela oferecer esse relatório, dela usar o mestrado acadêmico como fazer uma pesquisa efetivamente que seja útil para ela, inclusive para nós, nesse grupo, são, na verdade, tem professores que estão um pouquinho acima, na frente do nosso conhecimento, estão nos instruindo, bom, faz desse molde, já tenta orientando, aproveitar logo no começo da pesquisa para fazer um produto técnico e tecnológico. Então, assim, nós estamos engatinhando, nós vimos, como o senhor comentou, né, da CAPES, no início era muito uma cobrança mais de produto acadêmico, uma dissertação acadêmica, no Web Qualis, revistas indexadas, e agora vem com esse modelo, que eu acho que é bem saudável, né, salutar, mas de produto técnico e tecnológico. Então, a gente está caminhando, eu acho que seria importante até essa parceria para avaliar como fazer, né, os moldes, como será avaliado pela CAPES. Então, você sai de um modelo Web Qualis muito mais quantitativo, que a gente já tem o parâmetro, ao modelo mais fluido, mais qualitativo, né? Então, nós estamos ainda tateando nesse sentido. Então, colocar essa discussão e avaliar como que os outros programas estão atendendo a essas questões. Ok, quem mais? Eu gostaria de fazer uma pergunta, desculpa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou aluno do mestrado profissional da FPCAF, e aí o tema de discussão que os senhores colocaram aqui sobre os desafios de criar e fazer, né, e avaliação do CAPES, eu tenho uma pesquisa, eu queria uma dúvida, né? Eu tenho uma pesquisa que ela vem sendo encaminhada sobre machine learning desde o MBA, né, de previsão de solvência, e agora ela será publicado o artigo base lá na REPAI, né, em dezembro. E, assim, a minha dúvida é aí, dentro desse contexto que vocês colocaram, é como que é a tangibilidade desse produto tecnológico, né? No caso meu, essa minha pesquisa, e o arcabouço dela é inteligência artificial, do que tem de mais de novo aí, né? E, inclusive, aí a temática é a solvência das empresas. Então, como que tangibiliza isso para o mestrado? Essa é uma dúvida aqui que eu tenho, que vocês estão discutindo aí, como o CAPES avalia, o que a gente gera no caso aqui, para o mestrado, eu entendo, né, que é gerar uma dissertação e etc., mas da proposta do mestrado profissional para um atendimento, que a ideia é sair com um produto tecnológico para o mercado, como que se dá esse passo de avaliação aí? O que vocês comentam? Olha, alguém participou das avaliações, da última avaliação? Eu acho que poderia fazer um comentário, né, sobre a pergunta aí do Rafael. Ou alguém que tem alguma informação melhor sobre isso? Oi, talvez eu possa dar um pitaco. Eu sou Cristina Martins, da Uninove, sou coordenadora do mestrado e do doutorado profissional em gestão de projetos. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu não sei se... Eu não participei de avaliação, mas a gente, como coordenador, acaba se envolvendo no repasse de informações à CAPES, né? E os produtos técnico-tecnológicos, Rafael, para que a CAPES possa avaliar, antes a coordenação do programa precisa informá-los para a CAPES via plataforma. Então, tudo depende, como é que foi gerado esse produto tecnológico, se ele foi tangibilizado de fato, se foi registrado no programa como um produto gerado, né? Se foi feita aquela avaliação que a própria CAPES pede que o programa faça. Então, como coordenação de programa,
né? Assim como o programa informa para a CAPES a produção científica, o programa também deve informar a produção tecnológica, e aí entram esses produtos técnico-tecnológicos. Então, depende muito da dinâmica que cada programa tem, né, desenvolve para poder passar essa informação para a CAPES. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, sim, ficou claro. É que às vezes a gente fala, porque produto tecnológico, né, no sentido, eu trabalho na área de tecnologia, né? A gente tem a tangibilidade, por exemplo, um software, né, uma patente, etc, etc. Mas quando a gente está mais no universo mais acadêmico, né, talvez não seria tão necessário avançar nesse cenário, né? Mas obrigado aí pela... Nesse sentido que tu falas, a própria CAPES define um rol de produtos, né? Ah, então, legal. define, na nossa área de administração, são 12 produtos, entre eles software, patente, artigo tecnológico, entre outros, né? Então, Legal. sendo um desses 12, ele está dentro do que a CAPES solicita. Uhum. Legal, obrigado, muito obrigado. E aí, só para complementar, né, assim, a resposta, acho que talvez também no programa, assim, todos os produtos tecnológicos são avaliados em alguns quesitos, né? Abrangência, complexidade, o impacto, né? Assim, então, também tem alguns comentários qualitativos dentro da análise dos produtos tecnológicos, Rafael. Então, acho que vale a pena aí ver cada programa e poder deixar claro para você, porque aí você pode parametrizar e explicar melhor o seu produto dentro desse rol desses 12 que foi estabelecido. Uhum. Ok, excelente. Muito obrigado. Ok. Pessoal, quem mais gostaria de fazer suas colocações, contar sua experiência? Professor Reinaldo, boa tarde. Está me ouvindo? Oi, tudo bem? Olá, boa tarde a todos e a todas. Então, eu gostaria de dar um pitaco também na pergunta do Rafael também, né? Eu acho que, bom, sou coordenador, né, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do programa de mestrado profissional, né? Depois do professor Reinaldo Marcondes, né? Então, estávamos juntos até então. O meu pitaco é o seguinte, Rafael, eu acho que, como a professora Cristina comentou, eu acho que um primeiro passo seria examinar esse rol de produtos que a gente tem pela área, né? E aí, existe um outro documento da CAPES, que é da produção técnica, que ele caracteriza todos os produtos tecnológicos com seus descritores. Então, qual que seria o meu conselho? Você procurar, claro, o seu orientador ou seu coordenador para ter acesso a esse documento, e aí você avaliar o seu trabalho de conclusão, né, a sua dissertação, em relação a esses produtos e ver aquilo que mais se adequa, né? Entendendo que talvez você possa até tirar um fruto do seu trabalho de conclusão, um outro produto, talvez um relatório, né? Talvez um enquadramento com uma tecnologia, enfim, né? Mas precisaria dessa análise um pouquinho mais detalhada nesse enquadramento. Legal. É isso. Fantástico. Obrigado, hein? Ok. Continuemos. Que outras... Antes eu tentei responder aí um pouco da pergunta do Rafael, mas posso fazer algum comentário aqui sobre o foco da nossa discussão também? Sim, claro, fica muito à vontade. Bom, no PPGP, né, o Programa de Pós-Graduação em Gestão de Projetos, a gente tenta também ter algumas práticas que remetam para essa elaboração de trabalhos mais aplicados, né? No mestrado, a gente tem a dissertação, mas a dissertação, obrigatoriamente, o aluno deve escrever um capítulo na parte final dela que se chama Contribuições para a Prática. Então, ele naturalmente tem que fazer essa dissertação voltada para dar contribuições para a prática, muito alinhado com o que a Graziela falava, né? De ter um problema que emerge do campo e que precisa se buscar, então, um embasamento acadêmico e metodológico, teórico e metodológico para a solução, mas que essa solução retorne como forma de contribuição para a prática profissional. Então, embora seja uma dissertação, o documento precisa ter essa parte mais prescritiva, digamos. A gente costuma brincar com os alunos, faz de conta que o teu gestor, o CEO da empresa, o empreendedor, ele vai ler somente aquele capítulo, não vai ler a dissertação, vai ler somente aquele capítulo, ele tem que poder entender ali essa entrega que está sendo feita.
Já no doutorado, que nós temos o doutorado desde o início de 2019, o nosso doutorado é de 3 anos, então nós já temos 10 doutores formados, aí estamos aprendendo também, né, nesse processo. No doutorado, ele tem a tese, mas essa tese ela é composta por estudos. Então, o aluno precisa fazer pelo menos 2 estudos, sendo um que retrate o estado da arte, tanto em meio acadêmico como em contexto técnico, tecnológico, né? Às vezes bases de patentes ou outro tipo de base que vá contribuir para esse estado da arte, tanto bibliográfico como técnico, e um segundo estudo que seria um estudo empírico. Desse estudo empírico, ele vai ter que gerar obrigatoriamente um produto tecnológico. Então, ele faz um estudo empírico, ele vai a campo, né? A gente recomenda muito o uso da metodologia do Design Science Research, que é uma metodologia mais de intervenção, de tentar trazer o problema da prática profissional para, então, intervir, né, nesse problema com a proposição de soluções. Da tese, então, que a tese acaba sendo o conjunto desses pelo menos 2 estudos e um produto tecnológico gerado. Então, esse produto tecnológico, ele obrigatoriamente vai ter que ser um daqueles 12 da CAPES, né? Ou é um software, ou é uma patente, ou é um processo não patenteável, que é um dos produtos que acaba se gerando, que a gente acaba vendo se gerar também, o artigo tecnológico. A gente observa que algumas teses acabam gerando mais de um produto. Então, o aluno gerou, por exemplo, um processo não patenteável, que dá solução para um determinado problema, num certo contexto, mas ele também desenvolveu um artigo tecnológico e publicou numa revista, sei lá, GV Executivo, ou Mundo Project Management, ou, enfim, uma revista de acesso a praticantes. Mas, enfim, então, só repetindo, a dissertação tem que ter um capítulo que traga contribuição para a prática. E a tese tem que obrigatoriamente gerar um produto tecnológico. Estamos aprendendo ainda, né? A cada dia melhorando aí esse modelo de tese que a gente compôs, enfim, mas eu acho que esse é um caminho. A gente acaba tendo que colocar nas regras, né, nas diretrizes de atuação, alguns quesitos aí que nos fazem caminhar para um certo sentido mais aplicado, porque todos nós, professores, viemos de uma escola acadêmica, fomos formados em doutorados acadêmicos. E o doutorado profissional e o mestrado também, enfim, é um desafio para todos nós. Então, a gente também precisa ter aí regras para que a gente possa avançar nesse sentido. E essa é uma prática, enfim, que eu queria compartilhar com vocês. Ótimo. O que mais, pessoal? Mais comentários? Bom, se me permite, professor, pois não. boa tarde a todos, boa noite a todos. Prazer revê-los. Eu queria só complementar, aproveitando um pouco a fala da professora Graziella, da professora Cristina. De fato, né, acho que a gente está num momento de transição da nossa cultura acadêmica, né, quando a gente tem essa oportunidade de transformar os nossos programas de pós-graduação em programas mais voltados para soluções práticas empresariais, né? Então, a professora Graziella falou que da origem, né, de como você vai começar a formação, né, para você começar um trabalho acadêmico com esse viés mais que resulte depois de um produto tecnológico, né? Mas eu acho que a gente tem que considerar também o perfil do aluno, né? O aluno que procura um mestrado acadêmico tende a ter um perfil um pouco diferente do que procura um mestrado profissional. Pelo menos na nossa experiência, desculpem, eu não me apresentei, mas eu sou também do programa de mestrado profissional do Mackenzie, né? De administração. E a gente observa muito isso. O aluno, ele procura, né? Temos testemunhas aí que podem confirmar isso. Por exemplo, o Rafael está falando como aluno aí, né, Rafael? Mas o aluno do mestrado profissional, eu acho que ele procura realmente um aperfeiçoamento para que ele aplique isso na vida profissional dele, né, no ambiente corporativo. E o mestrado acadêmico, tradicionalmente, prepara a gente para ser acadêmico,
Eu comecei minha carreira quando eu fiz meu mestrado, eu já tinha alguma experiência no ambiente corporativo e tive a felicidade, né? Meu mestrado foi na FEA, meu orientador, o professor Adalberto Fischmann, tive a felicidade de contar com uma série de oportunidades em trabalhos de disciplina, inclusive na minha dissertação final, de trabalhar com aplicação prática, com questões práticas. Eu, na época, trabalhava em empresa e fiz vários trabalhos aplicados à empresa. A empresa saiu ganhando muito com isso. Então, eu acho que mais do que a gente produzir trabalhos que contem para a gente como produção intelectual, junto com os alunos, nós professores, os alunos conjuntamente com a gente, tem que produzir soluções para o mercado, né? Então, foi só uma complementação, mas eu acho que essa é a tônica da fala do professor Reinaldo, né? Obrigado. Ok. Bom, eu queria fazer aqui agora uma pergunta, né, para a gente discutir, que é o seguinte. O que tá dito pela própria CAPES, não é, são palavras muito fortes, não é? Capacitar profissionais qualificados, né, para atender demandas. Então, o compromisso de formar recursos, não é, para o mundo, né, das organizações, não é? Melhorar a eficácia e eficiência das organizações, agregar competitividade e aumentar a produtividade. Eu, né, participei na CAPES várias vezes, né, de fazer avaliações, né, de programas profissionais, inclusive de APCNs e tal, profissionais. E a minha questão é o seguinte: se isso está tão claro, não é, o que precisa acontecer, não é, dos programas profissionais, não é, o que torna difícil se chegar lá? Não é? Uma das coisas que fica mais clara é que, não é, como foi dito, não é, há pouco, quer dizer, a nossa formação foi acadêmica, não é? Então, a gente tem uma preocupação, a gente tem, né, todo um método científico, não é, que é praticamente o mesmo que a gente usa, não é, aí para desenvolver os trabalhos, aquele modelo mais tradicional. E isso nos dá um certo conforto, não é? Então, qual é o desafio efetivo, né, que vocês têm encontrado, não é? Se é que né, isso é considerado um desafio, não é? Porque eu fico muito ansioso de ver que, não é, a gente faz um trabalho grande e não necessariamente isso chega nesses objetivos aqui. Quem começa? Professor, posso iniciar Claro. os comentários? Então, vamos lá. Bom, eu acho, professor, que realmente é uma mudança de paradigma, né, que a gente tem dentro do programa profissional e a orientação. Mas eu acho que tudo começa pela orientação do trabalho de conclusão que vai ser desenvolvido. Então, é engraçado falar para o senhor, mas é claro que nós estamos falando para a audiência toda. Aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o senhor implantou aqui dentro do programa um formato de um trabalho de conclusão que já direcionava para a formação do produto tecnológico, né? Quer dizer, que já formava diretamente para a formação desse produto tecnológico desse início. Então, eu acho que quando a gente tem esse tipo de orientação já do trabalho de conclusão, que é orientado para um aproveitamento de uma oportunidade ou uma solução de problema de negócio, esse primeiro ponto de atender a demanda organizacional a gente já consegue. Então, acho que tudo se inicia, na verdade, na formação do trabalho, o que se pretende que o aluno desenvolva dentro do programa. Então, eu acho que esse é um ponto de partida que a gente pode pensar nisso. E aí sim, aí o trabalho é desenvolvido com método científico, né, com apoio metodológico para a gente desenvolver. Eu acho que esse seria um primeiro ponto de partida, na minha opinião. Quem mais? Eu posso falar, assim, eu acho que, até refletindo sobre a minha própria experiência, é a própria mudança de paradigma, né? E, assim, e também eu tive que aprender a fazer essa mudança de shift, né? Assim, no sentido de
de como que eu posso, né, não exigir dos meus orientandos aquilo que eu estava acostumado a fazer no acadêmico, né? Então, acho que talvez a maior dificuldade seja no próprio corpo docente, né? Assim, então, acho que essa é uma parte. O problema não está nos alunos, certamente, como o próprio professor Adilson comentou, assim, ele tem características, tem competências, né, que são diferentes e interesses que são diferentes do acadêmico, embora a gente tenha alguns que sejam perfil híbrido, né, assim, no sentido que poderia tem uma vocação mais acadêmica, mas também tem uma vocação prática, ainda mais na nossa área, pelo menos na nossa área de administração. Então, eu digo que eu acho que a gente, no caso da fé, especificamente, eu acho que muito fruto da própria criação com o professor Martinho, né, que também buscou e é muito focado na parte de empreendedorismo, então também começou a dar o tom de não ser uma coisa tão ampla, de você bem mais focado na questão de inovações dentro de corporações, do empreendedorismo e do próprio nascimento de novas organizações, né? Então, eu acho que o mestrado também ajudou a gente ser mais nichado, mais prático, né? Mas eu diria, professor Reinaldo, para ser sintética, que eu acho que a dificuldade está mais no corpo docente, e que daqui para frente, eu gostei de escutar a professora Cristina, né? Agora que muitos dos nossos, né, a gente chegou à nota 5, a gente vai avançar para o doutorado profissional, de deixar muito claro mesmo. Eu acho que aí, no mestrado, eu sinto que a gente conseguiu definir, mesmo num formato de dissertação, né, a gente conseguiu deixar bem claro que é um trabalho prático, que venha com recomendações, né, então, e que venha dentro da origem com uma problemática vivenciada por este aluno na prática. Então, acho que a gente conseguiu, mesmo sendo tradicionalmente um produto que poderia ser similar, mas é só similar no nome, né, que é dissertação, mas o conteúdo interno, ele está muito voltado para uma contribuição prática. No doutorado, eu acho que vai ser mais disruptivo o produto final, como a própria professora Cristina falou, né? Quer dizer, puxa, então, não vamos aí, no tradicional, exigir 3 artigos e vamos aí exigir 2 estudos, como foi falado, e vamos exigir produtos técnicos, tecnológicos que dialoguem com esses 12. Então, uma criação de uma empresa, patente, então, eu acho que tem que deixar isso bem claro, né? E eu acho que eu acho que a gente vai conseguir demarcar mais a diferença, né, que já está clara da diferença do profissional para o acadêmico no mestrado, mas eu acho que ela fica muito mais evidenciada no caso do doutorado profissional, até porque a gente vê o acadêmico mestrado, a gente já quer impulsionar ele que vá para o doutorado, né? E aqui a gente vai ter que definir muito claramente essa passagem do mestrado profissional para o doutorado profissional, né? Mas aí eu passo a palavra para o professor Martinho, que foi o idealizador do nosso mestrado, né, e que também deu aí o tom, né, do nosso programa. Muito bom. E aí, Martinho? Tudo bom? Desculpem o atraso aí, eu me atrapalhei aqui na entrada da coisa, essa tecnologia. Mas primeiro, é uma felicidade ver tantas pessoas amigas aqui, juntas aqui, né? É muito, muito gostoso. Mas eu gostaria de aproveitar essa ideia, já que nós estamos aqui com programas diferentes, inclusive, por exemplo, da Uninove, com doutorado profissional. Uma coisa que eu estou sentindo que não está desenvolvendo muito é a gente ter a troca de alunos que vêm aqui para a FEA, alunos da FEA que vão para outros programas profissionais. Eu acho que isso daí está... No começo a gente tinha mais isso, eu acho que agora a gente não tem tido tanto, sabe? Eu acho que se a gente... Eu diria até... como sugestão também, que eu acho que seria importante para a gente fazer junto, que a gente, vamos dizer, trabalhasse eventualmente teses, dissertações, não digo que seja juntos, mas coisas similares, onde você pudesse somar esforços, tanto dentro do próprio programa, mas eu acho que seria muito rico a gente pegar,
por exemplo, com outros programas. Isso eu acho uma coisa que eu sinto falta, que eu acho que a gente poderia estar fazendo, porque o conhecimento não é daquela pessoa sozinha, ela tem que estar junto com outras pessoas. E, às vezes, você está com colegas, mas é muito importante se a gente pudesse, aproveitando, né, vamos dizer aqui, o Emprad, para fazer essa ligação entre os vários programas, que a gente já tem essa ligação entre nós, professores, mas fazer uma ligação também entre os nossos orientados e talvez até, né, pensando no doutorado, que eu acho que vai ser uma coisa mais importante para a gente conseguir desenvolver coisas juntas, né? Então, é isso daí que eu queria, Reinaldo, trazer aqui sugestões aqui para a gente, para a nossa conversa. Ok. Quem mais gostaria de comentar, de colocar sua experiência? É onde ele fala dos princípios constitucionais. Sim. Ah, ok. Perdão? Aqui, Luiz, hoje a atividade está na classe, mas querendo assinar, já está aqui. Oi? Quem está falando? Fernando Coelho já está para... Acho que é alguém com o microfone vazando, acho que alguém tem que fechar o microfone. Oi? Eu queria comentar, então, a Graziella antes disse, a Cristina e tal, que tem o doutorado, né? Eu queria, assim, abrir uma porta com todos vocês, né? Aqui, acho que quem tem doutorado é nós, a Mackenzie também, né? Também tem doutorado lá, Alexandre, né? Eu tenho doutorado, na verdade, de Finanças e Controladoria, né? Verdade, né? Verdade, é no outro curso, tem razão. Isso. Mas, enfim, eu queria abrir a porta, né, e me colocar completamente à disposição aí, caso alguém queira trocar ideias depois também, fora o Emprad, né? A gente é bastante acessível e vou até deixar meu e-mail aqui no chat, tá? Me coloco à disposição caso alguém queira trocar alguma figurinha. A gente sempre aprende muito, interagindo, né, participando de bancas, se aproximando com outros colegas, fazendo essa troca que o professor Martinho comentava, que às vezes a gente faz entre nós, mas a gente faz muito mais nos eventos do que fora dos eventos, né? Então, eu sei que é uma busca aí para quem está já com uma nota boa e deseja buscar um doutorado, então se a gente puder ser útil de alguma forma, sintam-se à vontade para interagir conosco. Obrigada, professora Cristina. E assim, eu acho que eu venho também somar um outro ponto aqui na roda, assim, professor Reinaldo, que talvez uma das dificuldades, que eu acho que a gente foi, no caso da universidade, a gente está rompendo, mas é que muito também das nossas estruturas, né, internas, elas não têm ainda uma cabeça preparada para entender essas especificidades. A gente vê pela própria CAPES, né, que assim, até porque é isso, a gente acaba convivendo com uma idiosincrasia, né, porque sabe que é alguma coisa diferente, mas não sabe como vai fazer a diferença, como vai valorizar essa diferença. E isso também acontece dentro das nossas estruturas, né? Assim, então, o quanto que a gente tem de uma universidade pública, uma pró-reitoria de pós-graduação e que não consegue compreender na sua totalidade essa questão da especificidade do que é o profissional. E nós, como sendo docentes de programas que são profissionais, acadêmicos, né, a gente também é avaliado mais por produtos, por aquilo que é o tradicional acadêmico, e não valorizando tanto o que são os nossos produtos técnicos ou tecnológicos. Então, assim, essa questão dessa infraestrutura, né, a gente, né, também é uma batalha que a gente tem que fazer, né? Eu sinto que na USP agora existe mais abertura, né, dialogando com o pró-reitor de pós-graduação, mas assim, né, quantos anos, né, professor Martinho, assim, né, quantos anos? E a gente tinha num momento que antes o próprio corpo docente preferia dar aula, né, no acadêmico porque se sentia mais valorizado, né, assim, pela própria estrutura, né? Mas esse jogo mudou, graças a Deus. Então a gente já está num outro momento, mas a avaliação ainda do corpo docente, né, de instâncias que são da pró-reitoria,
ainda volta muito para o tradicional, professor Reinaldo. Eu não sei o quanto que no Mackenzie, ou com a Cristina na Uninove, já consegue ter também essa visão de quem está em pró-reitorias, de compreender essas diferenças, né? Eu sinto que a USP ainda é muito, assim, a musculatura acadêmica ela é tão desenvolvida que não consegue. Até o discurso se fala alguma coisa, mas assim na prática a gente vê que há ainda uma valorização do que são os produtos, artigos em A1, entendeu? Assim, então, e acaba muitos do próprio corpo docente, às vezes, se frustrando com os nossos alunos de mestrado profissional que não conseguem publicar, né? Como se fosse esse o único caminho de indicador de sucesso, né? Então, acho que essa é uma dificuldade que a gente tem, que é lenta da gente poder reverter. Mas isso é que eu vivo na prática, professor Reinaldo. Na verdade, a gente tem aí uma situação, né, entre o discurso, entre o papel, né, e a realidade, né? Eu fiz a administração aí na FEA, na década de 70, e o curso de administração era um curso muito aplicado. Os professores levavam a gente em empresa, né? Tinha alguns professores que eram da Poli, né? E eu aprendi um monte de coisas aplicadas, não é? Que não esqueci até hoje, não é? A quantidade de trabalhos que a gente tinha que fazer no campo, não é? Bom, e aí depois eu acabei virando professor, fiz o doutorado. Na época que a gente fez o doutorado, dos primeiros, aliás, eu sou o segundo doutor pela FEA, viu? E aí, não é, durante toda essa década, que isso foi toda a década de 70, os trabalhos eles eram aplicados mesmo, tá certo? Quer dizer, o pessoal desenvolvia modelos e tal, alguns conseguiam aplicar alguma coisa e tal. Bom, e aí depois de um tempo, não é, a gente, né, em termos de política nacional, acabou virando a história de produzir, não é? E aí esse negócio virou uma loucura, porque eu estudei em livros. Aliás, eu sou um grande contribuidor da Biblioteca da FEA, que eu não saía de lá e vivia fazendo uma listinha de livros. E a bibliotecária gostava muito de mim, da minha dedicação. O que ela fazia? Ela botava no orçamento. Então, a FEA, né, teve um acervo significativo. Bom, aí, para vocês terem uma ideia, 20 e tantos anos depois, eu estava numa banca, e aí um colega de uma outra instituição, né, porque eu era orientando meu, aliás, minha orientando, aí falou assim, não, tem muito livro. Livro não vale, tem que ser artigo. Eu levei o maior susto, tá certo? E aí depois eu vi que, de repente, né, eu falei, nossa, a coisa mudou. E a gente passou aquele produtivismo. De produtivismo, a CAPES, então, não é, escreveu no papel isso aqui, não é? E não necessariamente segue, porque eu participei, né, de muitas avaliações, principalmente de profissional, né, não participei dessa última, né? Mas é uma preocupação grande, não é? Não se sabe, não é, o que é. Então, eu acho que esse é um desafio significativo, é questão da cultura. Eu fico muito preocupado porque eu tenho uma dificuldade de ver o discurso e a prática, tá certo? A minha formação da FEA foi numa época muito legal, muito bacana, não obstante ser época da ditadura, mas isso é outra história. E eu saí assim, com a cabeça muito no sentido de que a administração é uma coisa relevante. Então, para mim, na verdade, você pode ter tecnologia, você pode ter ideia, mas sem gestão, sem administração, você não tem nada. E eu fico muito preocupado e muitas vezes frustrado porque eu não vejo esforço no sentido de mostrar que, olha, a ideia é boa, mas se não tiver uma gestão, esse negócio não funciona. E isso começa em casa.
a gestão da família, né? Do dinheirinho, né? Ali da família. Tá certo? Então, eu sempre pensei a administração de uma maneira muito simples, não é? E eu tenho dificuldade de ver quando a coisa começa, tá certo? E aí, a questão da relevância. Não é? Então, quando, né, eu tive a oportunidade de fazer o projeto do mestrado profissional do Mackenzie, eu já tinha essa vivência na CAPES, porque, né, lá se buscava exatamente esta relevância, não é? Mas que não necessariamente depois, não é? Você exigia na PCN uma coisa, e depois da avaliação trienal, quadrienal, a coisa mudava. Não é? Então, eu vejo essa dificuldade, mas eu sou muito preocupado com a questão da relevância. Não é? E eu tenho sentido, e a pergunta que eu tenho feito, não é o seguinte: por que, especialmente as instituições privadas, têm dificuldade de atrair alunos para o mestrado profissional? Isso é uma realidade. As públicas, né, pela natureza de não serem pagas, né, elas têm a sua atratividade natural. E uma outra coisa, eu tenho acompanhado, ou acompanhava até então, o movimento internacional, especialmente da Caltech, lá dos Estados Unidos. E a Caltech tem uma preocupação de aplicação, de fazer as coisas acontecerem, né? E é uma universidade que está aí falada quando se busca exatamente, né, coisas novas, inovações, né? Coisas das mais variadas naturezas. E eu sinto que, sabe, aqui fica sendo cobrado da gente, porque não escreveu 2-1, não sei mais o quê. E aí, né, o que está escrito aqui, que é objetivo, é transformação, não acontece. Não é? Então, não é? Mesmo eu tendo participado desse processo, a minha contribuição foi quase nenhuma, foi irrisória. Tá certo? Por isso que eu sou aposentado tranquilo, porque eu fiz força. E a minha expectativa é que, realmente, eu fui formado em administração. A minha opção, quando eu entrei na FEA, você fazia até o 2º ano, não é? Era o curso comum, era economia, administração e contabilidade. Aí, no 2º ano, que você optava, certo? E eu optei por administração, por convicção, que eu, né? E me dei muito bem nisso, né? Eu sou um profissional que me realizei muito, né? Fui também executivo de empresa, consultor e tal, mas eu fico, né, sabe, muito ansioso com não ver, tá certo? Por isso que, né, quando eu estava no Mackenzie, a nossa preocupação foi fazer o mais próximo do produto, né? E a questão aqui, né, é que, em outras discussões a gente teve, é que a gente atrai quem? Não é? Quer dizer, qual o aluno que a gente busca, não é? No mestrado profissional? Porque se fosse um mestrado, e lá, um programa, não é? Em que lá dentro você vê se é profissional ou acadêmico, não é? Mas não, um é uma coisa, outro é outra coisa, tá certo? E que, na realidade, as coisas não são bem assim, não é? E eu acho que essa dificuldade faz com que, não é, os movimentos que, quando eu estava em São Paulo, frequentava de startups e tal, não tinha ninguém da universidade. Não é? Eu estou aqui em Santa Catarina acompanhando esses movimentos que eu me referi logo no começo, não é? Quer dizer, eu não vejo as universidades daqui envolvidas, tá certo? Então, de repente, o mundo está indo fazendo coisas que nós achamos que nós devíamos fazer, e nós não estamos fazendo, entendeu? Tá certo? Agora, veja bem, a questão não é culpa, tá certo? Existe uma conjuntura que não é favorável a isso, não é? E eu acho que, como formiguinha, não é? A gente tem que ir buscando, porque senão não faz sentido. Tá certo? Quer dizer, a gente ficar, não é,
aí elaborando coisas, porque a gente precisa tirar nota 5, nota 4, nota 7, ou coisa parecida. E a comunidade, o que ganha com isso? Se ela não ganha nada, o que ela vai fazer? Aqui em Santa Catarina, o movimento de startup é uma coisa viva, é um negócio assim, porque aqui é menorzinho também, é mais fácil a gente acompanhar. Mas é vivo o movimento. O que sai daqui, entendeu? É movimento de startup de favela, é movimento de mulher empreendedora, mas é todo dia você vê noticiário, né? Então, né, entre outras coisas, né, eu fico muito, né, ansioso, né? Se bem que agora não tem mais motivo para ficar ansioso, mas eu, sabe, gostaria que, né, essa coisa se transformasse, né? Porque em lugares desenvolvidos essa coisa já foi ultrapassada, as pessoas já estão pegando coisas para fazer acontecer. E a gente né, um país que tem muita diferença, que precisa crescer, se desenvolver, e, de repente, a academia fica fora. Falei muito, desculpa. E aí, pessoal? Bom, posso dar uma... Bom, primeiro, Reinaldo, eu gostaria de dizer que você falou, puxa, eu fiz o que dava, mas acho que não fiz muito. Não, acho que você fez muito, Reinaldo. Eu acho que, contrariando, vamos dizer, a sua humildade aqui de dizer que não fez muito, mas você realmente, acho que foi uma pessoa muito importante em toda essa parte dos programas profissionais. Não só, eu acho que até para nós, no nosso próprio programa, a gente no início, a gente conversou muito para a gente poder dar esse direcionamento. O próprio Imprad, a dificuldade que a gente conversava com você, dos avaliadores dos trabalhos, que a gente via que os avaliadores do trabalho estavam preocupados na bibliografia, né? Você lembra que a gente conversou muito sobre isso? Eu acho que a contribuição sua sempre foi muito importante. Eu queria lembrar uma coisa que também na década de 70, né? Quer dizer, quando também eu fiz o mestrado, nós tínhamos revistas. Eu acho que esse é um outro ponto que nós, dos programas profissionais, temos que trabalhar. As revistas, por exemplo, você pega a RAUSP, né? Eu me lembro a RAUSP, você lembra da RAUSP pequenininha? A RAUSP eu ficava vibrando, esperando o dia que saía a RAUSP, porque tinha os artigos da RAUSP, não sei se ainda tem algum exemplar antigo, olha, eram brilhantes, a gente ajudava, vamos dizer, a gente dar aula, as coisas a gente eram sempre aplicados. E eu me lembro, quer dizer, bibliografia, às vezes tinha citação de uma, duas bibliografias, era uma coisa mínima. Hoje, né? Mas era uma coisa prática, uma coisa útil. Hoje, eu acho difícil você pegar uma revista onde você vai ter uma quantidade de estatística, já começa que é tudo em inglês, já começa a complicar, porque nós estamos fazendo uma coisa que é para tirar a nota da revista, para tirar a coisa, e não para ter uma coisa prática e útil para as pessoas. Então, eu acho que os programas profissionais, isso eu já andei conversando com algumas pessoas aqui também, inclusive do Mackenzie, tudo, o pessoal nós precisamos nos unir para fazer uma revista. Aí o pessoal fala, mas a classificação CAPES, não se preocupe, a classificação vai ser depois. Mas nós temos que fazer revistas que sejam voltadas para os programas profissionais. E essas revistas têm que ser em português, tem que ser simples. A gente não tem que ficar essa coisa de pôr um monte de coisa estatística, um monte de coisa mas tem que ser útil, quer dizer, coisa que vá trazer alguma coisa importante, útil. Eu acho que isso, quer dizer, é bom que a gente está falando aqui com vários programas diferentes, eu acho que isso faz parte, eu acho que a gente teria que estar trabalhando mais isso, repensar as revistas, porque a CAPES, como o professor Reinaldo sabe muito bem, eu também tive em reuniões e coisas da CAPES, a CAPES ela se adapta à coisa, se você faz uma coisa bem feita, ela vai dar valor, quer dizer, o pessoal não coloca, vamos dizer, o valor das revistas para os relatos técnicos, etc. e tal, porque acham que isso vai tirar nota da revista. Não, nós temos que fazer coisas e depois a CAPES vai dar valor. Então, enfim, é isso que eu queria
também está trazendo essa reflexão para nós aí. Cristina. Eu sei que o tempo está chegando ao final, mas é uma palavrinha rápida sobre isso que o professor Martinho dizia. Nós temos a IPTEC, que é a Revista de Inovação, Projetos e Tecnologias, que é uma revista que foi criada com essa finalidade, para publicar relatos técnicos, artigos tecnológicos, e vocês não têm a noção, a dificuldade de fechar um número, porque nós não temos, as pessoas, os acadêmicos, os estudantes, os professores também, não têm essa cultura de submeter para uma revista assim, porque ela tem qualis baixo, ela era B3, ou eventualmente uma revista assim, às vezes nem tem qualis. Agora a gente está achando que ela foi para B1, porque no relatório do programa, onde a gente enxergou que veio da CAPES, consta lá B1. Mas, assim, a ideia não é que seja um artigo científico, é que seja um artigo que tenha essa contribuição aplicada que o professor Martinho estava falando. Mas a maior parte dos artigos que chegam para nós não são assim, né? Então, é um desafio, mas o senhor está completo de razão, que nós precisamos ter veículos assim. Eu acho que o Emprad pode ser um local onde nós vamos trocar essas ideias. Nós estamos trocando ideias aqui, mas eu acho que não só trocar ideias, mas eu acho que dessas ideias que nós estamos trocando aqui, sair para ações concretas, Cristina. Quer dizer, eu acho que a gente pode, eventualmente, marcar reuniões, pegar as pessoas que estão aqui, que são dos programas profissionais, etc., tal, e ver como é que nós conseguimos, por exemplo, pegar, já que nós temos uma revista nessa direção, uma direção que nós pensamos, vamos prestigiar, vamos incentivar os nossos alunos para fazerem relatos técnicos para essa revista. Por quê? Nós temos que criar, vamos dizer, instrumentos, e a revista é super importante para o desenvolvimento dos programas profissionais. E se nós já temos um, quer dizer, desculpe a minha ignorância, que eu realmente não estava sabendo, Cristina, também disso daí, estou dizendo que falta, né? Mas eu acho que nós temos que nos unir, vamos fazer reuniões. Eu acho que nós estamos querendo fazer reuniões pós-Emprad para a gente poder avaliar uma série de coisas, e por que não colocarmos esse ponto das revistas, sabe? A gente reunir e falar das revistas e trabalhar, porque se nós começarmos a fazer um trabalho sério, com certeza a avaliação da CAPES vai mudar, porque somos nós mesmos que vamos fazer a avaliação lá em cima, né? Então, a gente vai acabar mudando. Mas muito bom, eu acho que, Reinaldo, eu acho que você tenha aí, para terminar, eu acho que está no horário das 19 horas já, né? Certo. Eu só sinto ter chegado um pouco tarde. Bom, pessoal, eu agradeço o convite, né, e a oportunidade de estar trocando aqui ideias com vocês. Eu passei 40 e tantos anos aí na vida acadêmica, agora eu sou um jubilado, e me mudei para Santa Catarina. Agora eu estou morando em frente ao mar, eu abro a janela e vejo o mar, merecidamente. Mas a cabeça continua, viu, gente? Está ótimo. E, Reinaldo, nós precisamos continuar com as suas colaborações, Reinaldo. Eu acho que não é porque você está em Santa Catarina. Se eu soubesse que você estava em Santa Catarina, eu tinha passeando lá há 15 dias atrás, eu teria procurado. Poxa. Eu estava aqui, foi uma pena, né? Mas o Everton, que está assistindo aqui, que também é de Santa Catarina, não sei se você já conhece o Everton, eu procurei o Everton, né, que ele estava lá em Santa Catarina, mas foi ótimo. E Santa Catarina é um lugar muito gostoso, né? Mas eu gostaria de agradecer aqui a todos, e principalmente ao Reinaldo, né, pela essa participação aqui nessa mesa, que eu acho que essa mesa aqui é muito importante. E quem sabe, Cristina, vamos ver se a gente, pós-Emprad, a gente toma medidas concretas para a gente poder tocar a coisa, para a gente poder estar desenvolvendo melhor essa revista, desenvolvendo, porque eu acho que isso é muito importante. Ok? Muito obrigado a todos. Eu acho que a gente temos aí outras atividades agora. Ok, pessoal. Sucesso aí no evento. Obrigado.
Obrigada. Prazer Obrigada em a revê-los. Prazer Ó, meu também. boa noite a Da todos. mesma Até a forma. próxima. Boa Boa noite, noite a tchau. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Até já.